Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou a Alessandra Assis, psicóloga, palestrante, comunicadora e idealizadora desse podcast, que promete trazer convidados muito especiais com informações genuínas para trazer transformação para a sua vida. E hoje o meu convidado, ele é extremamente estudioso. Um rapaz muito estudioso da área de transtornos alimentares, entre outras coisas, especialista em TCC e DBT. Também é Felipe Augusto Lenzin, esse é meu convidado. Ele também faz parte do Instituto de Psiquiatria de Medicina da USP, do IPQ, do Ambulim. E sabe com quem que ele trabalha? Gente, ele trabalha com o Dr. Taquicorda. Sim, quem é da nossa área sabe que esse, é das antigas. Eu que estou aí já há quase 30 anos na área, o meu TCC foi com esse grande parceiro dele aí como um mestre na época da faculdade. Eu estou muito feliz em entrevistar o Dr. Felipe Augusto hoje, porque eu sou uma ex-pessoa, né? Uma ex-paciente com transtornos alimentares. Então, talvez você não saiba disso, talvez só os mais íntimos ou os seguidores mais antigos, mas eu já tive bulimia e já tive anorexia. Obviamente, meu TCC na faculdade foi com esse tema, transtornos alimentares e o arquétipo da grande mãe, numa época que eu estava totalmente junguiana. E hoje ele vai trazer inúmeras dúvidas importantíssimas sobre esse tema, porque talvez você desconheça sérias questões aí, tenha filhos adolescentes, que você possa trazer aí uma grande diferença, ou ter algum parente onde você pode fazer uma intervenção e uma grande diferença na vida deles, tendo sinais de que seu filho, seu parente está aí sofrendo com transtornos alimentares. Vamos saber mais sobre? Vem comigo. Muito obrigada, Felipe Augusto, psicólogo, com essa especialidade incrível. Eu que agradeço, Alessandra. Obrigado pelo convite. Vai ser um ótimo momento aqui para a gente esclarecer tudo isso do campo dos transtornos alimentares. Pois é, que importância, ainda mais hoje em dia, né? Com tanta questão, já era tão importante lá atrás, mas hoje em dia com tanta autocobrança de a gente seguir padrões com as redes sociais, né? Que tem aquela coisa do bonito é ser de determinada forma, os filtros, então a gente acaba tendo uma série de visão dismórfica de imagem e nos adolescentes essa cobrança parece que se intensifica cada vez mais, né? Exato. Em relação à autoimagem. Exato. A adolescência é o período de maior vulnerabilidade. Geralmente, as aberturas de quadros típicos de anorexia, bulimia, iniciam ali sintomas prévios, até por conta que é o momento que esse adolescente está construindo uma personalidade, a identidade em si, ele quer se sentir mais seguro no mundo e muitas vezes as mensagens que acabam sendo passadas é que se tiver um corpo de determinada forma ou se tiver uma estética de um modo específico, aí sim essa pessoa vai ser amada, aceita, pertencente. Pertencer, né? A Exato. questão é do pertencer, né? Do adolescente, né? Para eu Exato. ser aceito, para eu pertencer, eu preciso ser de determinada forma. E até evitando a questão de bullying, que as pessoas falam, mas antigamente não tinha bullying. Tinha, mas os efeitos eram diferentes, né? Mas hoje em dia a gente tem o cyberbullying e tem uma série de outras questões, mas realmente na fase da adolescência é onde a gente consegue perceber principalmente a questão dos transtornos alimentares. Quais são os principais sinais que uma pessoa pode perceber nela mesma ou, de repente, um parente próximo observar que alguém está iniciando ou está tendo um transtorno alimentar? Perfeito. Bom, transtornos alimentares são doenças que vão alterar especificamente 3 variáveis: o comportamento alimentar, a forma de se relacionar com o peso e também com o próprio corpo. Então, ali na adolescência, os sinais prévios que a gente nota, primeiro é essa mudança abrupta do padrão alimentar. Então, agora, aquele adolescente só fala em dieta, começou uma dieta X, muitas vezes uma dieta até inocente, com o intuito de perder um pouco de peso ou cuidar um pouco da saúde, só que logo isso se perde.
E aí esse adolescente só fala sobre dieta, tem muitos rompantes de raiva ou de oscilação de humor, se a alimentação não for da forma como tinha programado, começa a se esconder um pouco mais nos momentos das refeições, altera a forma de se vestir, agora roupas que escondam muito mais o corpo, sabe? Então a gente nota que na adolescência, quando esse adolescente ele começa uma dieta, sem ter uma indicação, às vezes um adolescente que já está com peso saudável, falando muito sobre emagrecer, já são pontos de alerta para a gente ficar ali atento. Por que dessa busca? Né? O que está buscando nessa transformação corporal? Uhum. E no caso de bulimia, muitas vezes, tipo, o comer e em seguida ir ao banheiro é um grande sinal também, né? Exato, né? O adolescente ele começar a comer grandes quantidades, quantidades que assustam as pessoas que estão ao redor, viver o dia ali beliscando ou comendo excessivamente, seguido desses comportamentos de ir no banheiro ou de fugir um pouco ali da mesa, né? Ficar muito obcecado em relação a ter que fazer algo pós comer, ter que compensar aquilo que foi ingerido. Horas de exercício. Exercícios que não são respeitosos em relação ao corpo, um exercício excessivo, um exercício que a pessoa nem está conectada com aquilo. É só com o intuito de ter um alívio em relação àquilo que foi ingerido, sabe? Então vem essa urgência pós-refeição de ter que queimar, ter que controlar, ter que eliminar aquilo do corpo. Sim, isso tudo é baseado numa visão totalmente dismórfica da imagem, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tive o início ali da anorexia, logo meus pais interviram e eu consegui me curar, foi logo que eu entrei na faculdade, inclusive de psicologia. Eu tinha apelidos horríveis das colegas da faculdade, das amigas da faculdade, porque eu era extremamente magra. Mas eu me olhava no espelho, a minha barriga era assim, para dentro. E eu me olhava no espelho, é impressionante isso da visão dismórfica da imagem, que eu me olhava no espelho e eu me via realmente gorda. E aí eu não queria comer. E assim, você pegava um polenguinho, na época, você cortava o polenguinho em 4 e comia um quarto daquele polenguinho e tipo, nossa, eu comi muito. E aí eu ficava com aquilo, tipo, eu comi muito e queria colocar aquilo para fora, de alguma forma. É horrível. Exato. Essa visão dismórfica da imagem é horrível. Eu vou falar por mim. No meu caso, era uma autocobrança absurda, o que desencadeou o meu transtorno alimentar. Eu tinha que ser a melhor aluna, eu tinha que ser, não sei se isso é comum para todos, mas eu tinha que ser a melhor em tudo. Então, eu me cobrava excessivamente para ser a melhor aluna, a melhor não sei o quê, a melhor não sei o quê. Eu tinha que ser a melhor. Então, o tempo todo eu tinha que ser a melhor. Um exagero, uma autocobrança absurda. Graças a Deus, me livrei disso. Hoje eu não preciso ser a melhor, eu compito comigo mesma, né? Mas eu tinha uma questão muito forte de autocobrança e, assim, no meu TCC eu vi muito a questão em relação à educação, aos pais e tudo mais. O que você mais observa na sua clínica, nos atendimentos com pacientes com esses tipos de transtornos alimentares? O que desencadeia, principalmente? Relação familiar, pai e mãe, autocobrança? Quais são os principais sintomas que levam? Vão ter vários fatores que levam ao Fatores, na transtorno verdade. alimentar. Um deles, muito bem mencionado, é essa questão relacionada à personalidade, né? Essa personalidade muito rígida, de alta performance, de ter um perfeccionismo ali. Controladora, né? Isso, esse viés do controle, que aqui, essa primeira variável, é quase como se pessoas que têm transtornos alimentares vão muito além do que qualquer outra pessoa conseguiria biologicamente. Então, estudar não é simplesmente estudar, é ser o melhor. Né? Fazer uma dieta não é simplesmente fazer uma dieta, é passar fome, é ser a mais magra que existe. É sempre muito radical. Exato. Então, esse perfeccionismo, baseado nessa rigidez, já é um primeiro elemento de vulnerabilidade. Né? Além disso, tem os aspectos culturais. Nós vivemos num momento de mentalidade de dieta. Né? Dieta virou uma conversa que acontece a todo momento, no elevador, no dia a fora, dia. né? Se você não estiver fazendo atividade física, não estiver tendo uma alimentação saudável, não estiver dentro de um padrão específico, sobre a questão do pertencer, você está totalmente fora, né? Exato. E aí que começa os vieses relacionados a essa pressão estética. Porque a cultura da dieta ela não vai perdoar ninguém. Né? Então, se você é uma criança, já tem uma estética específica para uma criança. Se você é um adolescente, se você é um adulto, se você é alguém com 60 a mais. Então, esse viés da pressão estética, que vem muito embutido da nossa cultura,
impulsiona muito as pessoas a procurarem práticas radicais de modificação de peso, de controle da alimentação, e tudo isso começa a ter uma desconexão muito grande. Então, comer não é mais aquele comer conectado, é um comer baseado em regras, é um comer baseado em calorias, é um comer baseado em manter uma forma corporal específica, e esse é um prato cheio para o adoecimento. Né? Então, a gente vai ter a variável de personalidade, nós teremos a variável cultural, que envolve a família, né? A família faz parte dessa cultura. Então, será, de algum modo, afetada por essa cultura da dieta. Então, famílias que também têm esse elemento de maior rigidez, de sempre estar em dieta, só produtos light e diets, tudo isso pode ser um pouco delicado no contexto de desenvolvimento de um transtorno alimentar. Além disso, tem os aspectos genéticos também. Transtornos alimentares têm um eixo genético muito forte, né? Que é algo que, às vezes, é esquecido, mas tem um elemento genético. Acho que antes da gente falar do elemento genético, acho que faltou, tipo, quais são os principais transtornos alimentares? Anorexia nervosa. Perfeito. Os clássicos são anorexia, bulimia e o transtorno da É que a compulsão gente já alimentar. falou porque a gente já sabe tudo, né? Mas a gente esqueceu que a gente está falando com o público aí no geral. Então, assim, quais são os principais? Os principais são anorexia nervosa, bulimia e o transtorno da compulsão alimentar. E temos novos. Novos, assim, em termos de classificação oficial, mas O não são tão novos evitativo, assim. né? Que é o TARI, o transtorno alimentar restritivo evitativo. Aí temos síndrome do comer noturno, síndrome de purgação, temos outros diagnósticos novos. Mas os clássicos são anorexia, bulimia e o transtorno da compulsão alimentar. Então, vamos começar desse começo mesmo. Vamos exemplificar, tipo, as diferenças entre eles. Tá bom. Anorexia. Bom, quando nós falamos sobre anorexia, vai ser um diagnóstico muito grave dentro do campo. 20% dos pacientes de anorexia nervosa acabam morrendo, seja por suicídio ou por sequelas relacionadas à questão física, por conta da desnutrição. Então, o paciente que tem anorexia nervosa, ele vai ter um medo muito intenso de engordar, muito elevado. Muitas vezes tem que ser internado porque fica bem abaixo do peso. Perfeito. Às vezes precisa de uma hospitalização por um período agudo, por conta desse risco, né, de vida que o paciente tem. E na anorexia vai ter como base um medo muito intenso de engordar, associado a um controle extremamente excessivo dessa ingesta. Né? Então, vão ser pacientes que vão comer o mínimo possível. O exemplo do polenguinho que eu dei. O exemplo do polenguinho. E dentro desse mínimo possível, já começa a acarretar sintomas mais físicos, né? O paciente passando mal, ou ter tontura, ou negar fome. Às vezes o paciente ele vai perceber o pensar excessivamente em comida, a vida girar em torno da comida. Então, na anorexia nervosa, a gente vai ter o viés do peso, um peso baixo, geralmente um peso baixo, um controle super excessivo voltado ao comer, não raro uma distorção da imagem, pacientes muito emagrecidos que se veem como se estivessem com pesos mais altos. Tanto que no consultório, se eu não enxergasse os pacientes que têm anorexia, pelo que eles falam, eu teria certeza que eles tinham obesidade ou pesos muito mais altos. E quando eu abro os olhos, eu vejo que o paciente ele está abaixo do peso. Gente, isso é tão real. A gente realmente se vê desse jeito. Você olha para o paciente e você fala, né? Tipo, nossa, que maluco, não tá vendo? Tá super magro. Porque às vezes está bem magro mesmo. Muito. Mas a pessoa não se vê desse jeito. Que coisa absurda que é o cérebro, como funciona nesse momento. Normalmente, a distorção de imagem vai ser mais prevalente na anorexia nervosa. Então, essa é uma configuração. Controle excessivo, baixo peso, distorção da imagem, regras muito fortes. Então, não pode passar daquela quantidade específica que se programou para aquele dia, que já tem crises Isso gera importantes. um estresse na família gigante, um sofrimento, né? Uma impotência na família. Sim. Eu lembro que a minha mãe se sentia tão impotente, era tão triste, gente. Sim. Que tristeza que é isso, meu Dói Deus do céu. muito na família. E tem a menorreia, né? Que pode dar queda de cabelo, frio, o paciente acaba sentindo muito frio, que ele perde todo o calor, né? Da gordura corporal ali. Sim, sim. A pele fica muito mais amarelada, unhas quebradiças, né? Mais aquela sensação de desfalecimento, de desmaio. Não tem forças, tudo isso pode né? acontecer. Né? Às vezes tem até dificuldade, os pacientes subirem escadas, se for uma escada um pouco mais longa, não consegue subir, por conta da debilidade física. Sim. Então, a anorexia ela vai vir acompanhada dessa debilidade física. E para não chegar a esse quadro tão sério, é importante a intervenção dos pais. Então, quando você perceber, né, esse emagrecimento, e o emagrecimento, às vezes, na anorexia, ele vem muito rápido, né? Então, chega a emagrecer 5, 6, 10 quilos no mês. Quando você perceber isso, já intervém o quanto antes com
um psicólogo, psiquiatra, procura o Ambulim, né? Isso é Uhum. muito importante, a Exato. intervenção. Quanto mais cedo, melhor são as taxas de remissão dos sintomas. Então, o melhor cenário para tratar alguém que tem anorexia é na infância e adolescência, é o melhor cenário. Tanto que os tratamentos mais potentes vão envolver fortemente a família, porque a família é quem está no dia a dia, a família é quem Sim. vai renutrir essa criança ou esse adolescente. Então, sinais de alerta são esses. Uma pessoa que já não tinha um peso, que não tinha um peso alto, já era eutrófica, tinha um peso comum, perdeu esse peso nessa velocidade, baseado em dieta, baseado em comportamento de controle de peso, alguma coisa tem. Fica muito irritada, né, com relação a comidas e tudo mais, se não for aquilo, como o doutor disse, aquilo que foi programado. Uhum. É importante a gente salientar também, né, doutor, que é mais comum em mulheres, não que homens não tenham, mas é mais comum em mulheres, É né? bem mais comum em mulheres, sim. Se bem que os novos estudos para a adolescência estão falando que a prevalência é muito parecida entre meninos Jura, e eu as tô falando meninas. de coisa de quase 30 É, anos atrás, né? Vamos é. no atualiza o universo, que mudou muita coisa. Então, na adolescência, né? Na fase adulta, a gente percebe que tende aos rapazes responderem muito melhores em relação às meninas. Então, as meninas tendem a levar um pedaço desses sintomas para a fase adulta, quando não teve um bom tratamento ali na infância e adolescência, ou quando não foram tão respondentes, mas os rapazes também podem ter essa abertura, tá? Então, o DSM, por exemplo, ele coloca lá que a prevalência é parecida entre meninos e meninas com Mudou anorexia. desse É jeito. uma grande novidade, até para Mas quem é da pra área. mim é. Até para quem é da área, porque na internação em si, a gente vê a prevalência maior das Por exemplo, mulheres. eu estou atuando em clínica há 28, 29 anos. Eu tive 2 pacientes homens com anorexia. Uhum. No geral, a Nesses anos prevalência. todos. No geral, a prevalência é maior das mulheres. Tanto que tem estatísticas que nos transtornos alimentares como um todo, de 10 pacientes, 6 são mulheres e 4 são homens. Certo. A maior prevalência, de fato, ali quase que igualitária, vai ser o transtorno da compulsão alimentar. Né? Mas a anorexia na adolescência, de acordo com os novos estudos, tem uma equivalência ali entre os rapazes e as meninas. Tá? E a bulimia, aquilo que você já explicou um pouquinho no começo, né? Bulimia vai ser caracterizado por 2 elementos chaves. Primeiro, o paciente ele ter o que a gente chama de um episódio de compulsão alimentar. Então, o episódio de compulsão alimentar, até é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas que têm algum exagero alimentar ou algo do tipo falam popularmente, eu tive uma compulsão. Não teve uma compulsão. Né? A compulsão alimentar é um sintoma psiquiátrico, um diagnóstico psiquiátrico e precisa ter 2 variáveis na compulsão. Primeira variável vai ser o paciente ele comer uma grande quantidade que uma outra pessoa na mesma situação não aguentaria, Não conseguiria. num curto espaço de tempo. Né? Então, não é repetir o prato, não é comer um pouco a mais, não é comer exagerar. um bolo inteiro, por exemplo. Exato. Então, não é comer 2 pedaços de bolo, igual que você falou, comer um bolo inteiro. Então, vai precisar o quê? Ter essa grande quantidade que outra pessoa não aguentaria, associado a uma sensação de perda de controle. O paciente ele perceber que ele não conseguia parar. Ele não tinha forças para parar. Quando ele viu, acabou o bolo inteiro. Né? Então, precisa ter esses 2 elementos para a gente entender como uma compulsão alimentar, como um primeiro sintoma da bulimia em si. Uma vez que se tem a compulsão, na bulimia nervosa, abre-se uma urgência muito grande de tentar expelir, retirar, eliminar aquilo que foi ingerido. E esse é o momento que eles começam, né? Elas, abrem vários comportamentos de tentar fazer isso. Né? E esses comportamentos eles acabam sendo muito prejudiciais, tem muitas sequelas. Laxantes, ou provocando indução do vômito. Todos esses comportamentos, que são comportamentos de controle de peso, porém de uma forma extremamente inadequada. Né? Quando nós olhamos esse cenário dessas práticas, são práticas que o paciente pode ter perda de peças dentárias de tanto vomitar, paciente ter problemas gástricos importantes, paciente ter esofagite, paciente ele ter uma halitose constante, né? Paciente ter um inchaço das parótidas, sempre estar com as parótidas mais inchadas. Então, entre outras consequências muito graves do vômito. Né? Então, até estudos comparativos, pessoas que nunca vomitaram com pessoas que já vomitaram em 5 anos, né, fazendo isso, tem mais propensão a ganho de peso do que pessoas que nunca vomitaram. Então, o vômito é muito mais aquele lugar, não só o vômito, mas os comportamentos compensatórios, é muito dentro daquela urgência deles quererem se sentirem limpos, de quererem se sentir vazios, de tirar tudo de dentro deles. Né? E isso é extremamente prejudicial e perigoso. Tá? Então, a bulimia ela pode ter uma proximidade
com anorexia nervosa, só que talvez diferenças principais vão ser a personalidade. Então, o paciente da anorexia vai ter a personalidade mais rígida, uma personalidade mais perfeccionista. Na bulimia, vai ter uma personalidade com um elemento mais impulsivo. Não é que não tem uma rigidez, tem, mas tem esse eixo impulsivo na história toda, tá? E nós teremos pacientes que vão migrar. Vão ter um tempo de bulimia, um tempo de anorexia, podem fazer esse vai e vem entre esses dois diagnósticos, tá? Questão do peso. Anorexia, peso normalmente baixo. Bulimia, peso normal ou um peso um pouquinho acima, tá? Então, também um outro elemento. E a anorexia, os pais vão perceber mais rápido, porque emagrece muito rápido. A bulimia, não. Então, você tem que observar mesmo ali nas entrelinhas, né? Porque é aquele esquema que eu falei. Tá comendo, vai para o banheiro em seguida, ou começa a colocar determinadas roupas, ou você observa essa compulsão. Então, às vezes, você não observa. E a importância da bulimia é porque gera muita culpa, né? E muita ansiedade na pessoa que pratica. Então, por isso a importância dos pais estarem atentos e buscarem ajuda também, né? Super. Agora, uma coisa muito interessante, que é essa nova, que seria a questão do transtorno alimentar, de alimentação seletiva ou restritiva. Qual que é o nome correto mesmo? TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. É um novo diagnóstico, saiu em 2013, se eu não me engano, a primeira classificação dele. Antes a gente chamava de alimentação seletiva. Alimentação seletiva, dificuldades alimentares. O TARI, ele vai ser muito diferente de anorexia e bulimia, né? Então, enquanto a gente vê anorexia, bulimia e compulsão, muitos pacientes tendo uma supervalorização do peso, da forma, desse aspecto ali do corpo, no TARI, corpo sai de cena. Né? Então, não é sobre estar com uma estética específica. Então, no TARI, a gente vai perceber que vão ter 3 subtipos. Então, são pacientes que vão ter uma seletividade alimentar importante, derivado de 3 elementos. O primeiro elemento vai ser pacientes que têm um desinteresse alimentar muito grande. Desde a primeira infância, são crianças que os pais têm um esforço muito grande para fazer aquela criança comer, nada é tão interessante. Come só um determinado alimento. Come só um determinado alimento. Os alimentos não são tão atrativos, não sentem aquele grande prazer. Às vezes tem uma ritualização no comer, falam que não sentem tanta fome, que comer é chato, tudo é mais interessante do que o comer. Então, a gente vai aumentou tanto o número de crianças muito, assim, gente, muito, vocês não têm noção. Muito. Nossa Senhora. E agora, sendo falado, os pais têm uma saída, né? Então, de perceber que existe ali um problema. Antigamente, essas crianças eram estigmatizadas, como se fossem chatas para comer, como se fossem frescas, como se a culpa fosse da família. Alguns pacientes antigamente falavam, vou entrar aqui numa questão de espiritualidade, falavam que eram crianças índigo, criança cristal, não sei se você já ouviu falar nisso, não? Criança cristal, criança índigo, eles têm, né, segundo a espiritualidade, tem esse transtorno não sabia. da alimentação seletiva. Tem um dos sinais. Aí falavam que eram crianças índigo, cristal. Eu pesquisei bastante sobre na época. Mas eles têm algumas... É como você disse, como se fossem alguns rituais. Tem que ser, por exemplo, determinada marca, determinada temperatura, ou determinado alimento. Por exemplo, eu tive na época, há muitos anos atrás, não atendo mais crianças, mas eu tive uma criança, por exemplo, que ele só comia farofa. Só farofa, no máximo uma batata frita. E aí foi todo feito um trabalho, tipo... Como chamava aquela... Super Nanny que vai em casa, né? Então, a gente fazia o home care, o atendimento em casa, ia com uma equipe multidisciplinar, ia nutricionista também, até começar a introduzir novos alimentos para essa criança. Porque uma criança não pode sobreviver só com farofa e batata, mas realmente, não, por mais que você fizesse um hambúrguer com a carinha, com o rostinho, essa criança não conseguia comer outras coisas. Exato, e realmente eles não conseguem. Por isso que a gente precisa de tratamento especializado. Então, um subtipo do TARI vai ser essas crianças que têm esse desinteresse na alimentação, ou um baixo apetite. Um outro vão ser crianças, adolescentes ou até adultos que vão ter uma hipersensibilidade sensorial. Então, sensorialmente, não toleram determinadas texturas, cheiro, determinado gosto, sentem um nojo muito excessivo. É como com TEA também, né? Muito parecido com TEA, né? Uma interface ali. Tanto que eu tenho vários pacientes que não conseguem ir na feira pelo cheiro das frutas. Sim. Muitos deles não consomem frutas, verduras e legumes. Então, tem esse outro subtipo. E um outro subtipo vão ser crianças, adolescentes ou adultos que passaram por alguma experiência, na verdade, traumática e que começam a ter uma aversão muito grande aos alimentos. Então, derivado de um engasgamento, de algum procedimento médico, alguma situação traumática, de fato, que começa uma evitação muito grande, né?
Então, no TARI, nós teremos esses 3 subtipos, que um não é excludente do outro. A gente vai ver um paciente que vão ter os 3 subtipos ou 2 desses subtipos. E é um tratamento que envolve muito a família. Então, se nos transtornos alimentares clássicos, anorexia, bulimia e compulsão, já envolvia a família, no TARI não tem como, a gente nem Então, inicia conta pra sem a gente um família. pouquinho como que é esse tratamento. Tá. O tratamento do TARI, ele precisa ser multidisciplinar, porque a primeira coisa que a gente vai ter que olhar e avaliar é os aspectos de conforto dessa criança. Vou falar criança porque a prevalência maior é lá. Então, a gente vai ter que olhar se essa criança ela tem conforto no comer, como é esse comer, né? Se ela tem uma dificuldade no processamento sensorial. Então, ao colocar a textura ali na língua, é muito aversivo. Então, o processamento, a forma como o cérebro ele processa aquela textura é muito diferente das pessoas em geral. Né? Então, o comer precisa ter um conforto, primeira coisa. Então, a gente vai ter que ver se essa criança ela tem esse conforto no comer. E se tem habilidade, né? Se a língua é maior que a boca, se tem uma questão da dentição, se ela consegue fazer a mastigação. Às vezes, quando Né? a criança também, os pais dão só comida pastosa durante muito tempo, aí a criança depois tem essa dificuldade em mastigar. Exato. Como é que foi essa introdução alimentar, né? Se a criança conhecia Toda esses essa alimentos. anamnese é super importante. E longa, é uma anamnese bem longa. A gente volta desde os primeiros meses, assim, da criança. Porque a gente quer entender o porquê dessa recusa, né? Onde é que surgiu essa recusa? Se já era uma questão de uma dificuldade anatômica, de habilidade da mastigação, da deglutição, se essa criança ou esse adolescente tem essa hipersensibilidade de fato, tem altos níveis de nojo, nem sempre é medo, alguns vão ser medo, outros vão ser nojo. Então, o tratamento ele vai passar por inúmeras avaliações, que vai envolver psicólogo, TO, que é o terapeuta ocupacional, às vezes fono, é bem amplo, a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar no time, e até ir orientando a família sobre alguns elementos para a família poder não ter tanta pressão na mesa. Né? Então, comer ele tem que ser confortável. Se não é confortável para essa criança, e se tem algum atravessamento de processamento sensorial, a gente começa por ali. Né? Primeiro, reorganizar o processamento sensorial para ela conseguir tolerar alguma textura, para aí sim ficando confortável e prazeroso. Entende? Então, antigamente, a gente já ia direto para tratamentos de exposição. Hoje, a gente já é mais cuidadoso em relação a isso. A gente avalia qual que é o conforto do comer e, a partir desse conforto, nós vamos intervindo, sabe? Se é uma criança que não tem essa hipersensibilidade sensorial e tem esse baixo interesse, o tratamento ele vai funcionar muito com essa família tendo uma programação voltada ao comer. Né? Ao comer, aí aumentando a aceitabilidade, a ter rotina alimentar, a ter refeições em família. Então, o tratamento ele vai envolver várias frentes. Se é uma criança que teve um trauma relacionado à alimentação e agora evita, aí sim nós teremos que fazer tratamentos bem baseados em trauma, que é a exposição prolongada ao trauma, para essa criança ir voltando à aceitabilidade. Né? Então, é um tratamento que ele é um pouco mais longo, né? A gente vai precisar ficar muito sensível a todas essas variáveis para essa criança e adolescente eles terem esse conforto no comer, voltar a ter prazer, voltar a ter uma vida e não ficarem tão aprisionados no único alimento. Então, igual que você trouxe, eu tenho crianças que muitas vezes só comem macarrão. E aí, para viajar, precisa ir no restaurante específico que tem um macarrão. Sim. E às vezes tem que ser um macarrão específico, uma marca específica. Sem né? o molho. Sem molho. E É como se fosse um toque, né? Também alimentar, tem algumas essa vezes, né? Isso. Tipo, não pode ter o molho X, não pode ser da marca Y, como se fossem uns rituais. Exato. Hoje a gente tem uma compreensão maior, por exemplo, a língua, né, desses pacientes tem papilas degustativas muito maiores. Então é quase como se eles fossem uns super degustadores. É mesmo? Então por isso que eles conseguem pegar variáveis assim de textura, de gosto que outras pessoas não conseguiriam por conta que as papilas degustativas deles é muito aflorada. Então eles são muito bons em reconhecer mudanças no gosto e mudanças na textura. Por isso que eles gostam de alimentos industrializados, porque vai ter o quê? Uma segurança desse sabor, diferente de uma fruta, que às vezes a fruta está mais madura, está mais docinha, está mais amarga, diferente de um legume. Entendi. Entende? Entendi. Sim, Então vai ser eles sempre têm o mesmo sabor. Então, assim, em algo que é industrializado, eles têm a segurança que vai ser sempre aquele sabor. E por isso que eles se fixam, às vezes, até numa marca específica. Sim. Por conta disso, por conta dessas papilas degustativas. Então, esse é um elemento que é novo na pesquisa e agora a gente consegue entender muito bem. Né? Sim. Que facilita, até a gente consegue compreender o porquê dessa recusa. Que interessante.
Não é só uma mania, né? Não, não é só uma mania. Então, eles são super degustadores. Então, os pais terem esse conhecimento é muito importante por conta da paciência, né? Porque senão a hora da alimentação vira um estresse, não é, doutor? Exato. E notar, e quanto maior o estresse, menor é a aceitabilidade do comer. Porque até, por exemplo, os elementos do estresse vai reduzindo a fome. Então, aumenta a recusa. Então, Tem uma adolescente... questão genética nesses transtornos alimentares? Otari, começaram agora os estudos. A gente tem um pessoal da Duke University fazendo um grande esforço para saber esse aspecto genético Olha do como ele é Otari. estudioso, gente. Né? Olha todos os livros que ele tem aqui. Então, mas nós ainda não temos um marcador tão forte genético para Atari, tá? Ainda são estudos que estão fazendo interface com TEA, com outros diagnósticos em termos de conseguir dizer qual é o gene específico, mas vamos precisar de mais estudos, até porque é um diagnóstico que entrou oficialmente em 2013. Então, ainda tem pouca pesquisa, poucos ensaios clínicos randomizados. Temos muito ainda que avançar em relação ao tratamento do TARI. E, Felipe, me diz uma coisa. As pessoas, por exemplo, que não têm tantas condições hoje de procurar uma equipe multidisciplinar para fazer o tratamento, como está funcionando o Ambulim, o IPQ? Como funciona o Ambulim para transtornos alimentares? Como que é o processo? Onde as pessoas devem buscar ajuda? Tá, todas as pessoas podem procurar ajuda através do site, através do telefone, do Ambulim, que é o Ambulatório de Transtornos Alimentares da USP. E nós temos programas para todos os transtornos alimentares. Inclusive, para a TARI, a gente tem um ambulatório específico para a TARI. Com toda essa equipe, pelo SUS, gratuito. Faz a inscrição. Faz inscrição. Então, liga para nós, ou manda um e-mail, ou manda um WhatsApp, que agora lá tem um WhatsApp também. Tem. E, gente, o IPQ é o maior centro de pesquisa no Brasil, né? Pelo menos, não sei se estou muito desatualizada, mas na minha época era o maior centro de pesquisa no Brasil. E se você suspeita e não tem condições de procurar, vá. Faça esse tipo de tratamento. Eles adoram desafios, eles adoram estudar processos, pessoas e tudo mais. É centro de pesquisa, o melhor lugar é lá. Ambulim, não esqueçam, vai lá. Tem também para toque, né? Tem para toque, depressão, tem todos os diagnósticos que existem, lá tem. Tudo que for pesquisa é no IPQ. Exato. Vai lá, procura, já começa a seguir o Instagram deles aí, IPQ, entra no site para vocês ficarem atentos aí a todas as informações possíveis, né, Felipe? Perfeito, perfeito. Até para ter esse lugar, né? Esse lugar onde traga esperança, onde a pessoa possa ser acolhida, possa receber um tratamento especializado. E é pelo SUS, né? Então, olha que fantástico isso. Sim, isso é mesmo. Falando em saúde mental, Setembro Amarelo, a cor do nosso Noasis aqui é amarelo. Exato. Você experimenta o colágeno, você vê que delícia. Então... É isso, gente. Isso é muito importante. Essas informações são muito importantes. E hoje, como é que está com essa história, por exemplo? Vigorexia não entra aí. Não, vigorexia vai ser considerado lá um capítulo dos transtornos obsessivos compulsivos. Vai estar mais perto do toque do que de um transtorno alimentar. Vamos explicar o que é vigorexia? Vigorexia vai ser basicamente o paciente ele se ver de uma forma diferente do que ele é, porém, ao contrário da anorexia. Né? Então, o paciente que ele tem uma musculatura aparente, ele tem uma forma corporal musculosa. Ele já está fortinho. E ele se vê como se ele fosse extremamente magrelo ou muito emagrecido. Né? Então, é uma distorção de imagem que tem ali, porém, essa distorção de imagem ela é diferente da anorexia nervosa. Ainda tem um aspecto do volume, mas é diferente. E na vigorexia, nós vamos perceber muitos rituais relacionados ao exercício físico, como forma de tentar consertar essa questão da imagem. Que eu não estou forte o suficiente. Isso. E aí começa o problema, porque começam a treinar excessivamente, utilizarem um monte de anabolizantes, entre outros medicamentos aí, para ter performance, para aumentar a musculatura. Começam a viver em prol do corpo. E isso também aumentou bastante hoje em dia por conta das redes sociais e também por conta do que é hoje valorizado, né? O corpo esbelto, o corpo sarado. É esse corpo do sucesso, né? É isso. Então, hoje em dia, as pessoas elas ficam muito fixadas nessa estética musculosa e magra e coisas do tipo. Então, a vigorexia causa um prejuízo muito grande para essa pessoa porque ela tem uma distorção de imagem e se vê constantemente alterado. Então, tem vergonha de sair, vergonha muitas vezes de se socializar, a alimentação fica aquela alimentação extremamente rígida. Então, em festas de aniversários do paciente,
leva a marmita, leva a marmita né? ou Vai nem para o vai. banheiro comer ou não vai, né? Então, tudo gira em torno desses treinos, dessa obsessão relacionada ao corpo. Então, ficam ali se medindo, vendo quanto que ganhou de massa, quanto que ganhou de E gordura. nesse caso também precisa da intervenção médica, também precisa Muito. da ajuda. Então, se você tiver aí, né, seu filho, ou seu parceiro, parceira, com essa obsessão ali, porque já é uma obsessão, por isso que não está no Já, quadro de já. transtorno alimentar, é uma obsessão, né? Então também precisa de ajuda, né, doutor? Exato, é quando o saudável se torna uma doença, né? A gente Isso. vai ter que tomar cuidado, porque não raro eles miram numa vida saudável e acertam num transtorno alimentar ou numa vigorexia. Então, esse é o cuidado. Quando o saudável ele tá demais, também não é saudável. E quais são os principais mitos em relação ao transtorno alimentar? Acho que o primeiro mito é alguém acreditar que transtorno alimentar é sobre estética. Transtorno alimentar é sobre controle, é sobre esse paciente ele querer estar nitidamente no controle daquilo, e a estética é uma das ferramentas do controle, porque não é só sobre o peso, corpo e alimentação. Nós vamos ver em várias outras áreas da vida. Então, que não adianta os pais falarem ou parentes para esse paciente? Não adianta falar que você não está gorda, você está bem, você está ótima, você tá linda, porque simplesmente isso não vai entrar, porque é sobre controle. É sobre o paciente ele sentir no domínio, ele sentir conseguindo controlar o incontrolável, para ter essa sensação de bem-estar, de sucesso, de pertencer, de receber, né, esse afeto, essa admiração dos demais. Então, para os pais, isso é muito desesperador, porque os pais veem uma coisa e os filhos veem outra. Né? E como que a escola pode influenciar no desenvolvimento desses transtornos alimentares? Então, aqui entra, a escola pode ser também um preditor. Tem escolas onde se vive por esse aspecto da estética, né? Então, é muito interessante até, tem escolas que, não sei como entra, mas Venvance, Ozempic, que faz quase como se fosse Uma lavagem cerebral, todo mundo usando, entre os eles adolescentes. usando escondido, sem Os a família adolescentes saber. muito. Entende? E aí, se a gente olha, são medicamentos nessa linha da performance. Então, desde ali do ensino médio, já tendo essa pressão estética e tendo por trás dos bastidores esses medicamentos sem os pais saberem e sem Sim. prescrição médica. Sim. Né? Então, a escola, a gente vai precisar, a primeira coisa é escolas que não têm muita diversidade corporal, escolas que é muito focado nessa estética magra, vão ter, às vezes, escolas que todo mundo tem um biotipo específico. Sim. Eu lembro de uma paciente minha que ela falava assim, Felipe, você fala sobre diversidade corporal, mas isso não existe na minha escola, isso não existe no meu dia a dia. E ela pegou o celular dela e mostrou uma foto. outro dia e era todo mundo Exato. esbelto. Exato. Todo mundo. Exato. Pais, inclusive. Todos. E quando ela pegou o celular dela e mostrou a foto, realmente era todo mundo dentro de um biotipo. Então, ambientes que está todo mundo dentro de um biotipo é um pouco delicado porque não abre espaço para esses adolescentes eles poderem serem eles. O corpo ter o desenvolvimento dele. A estética certa é uma estética Mas X. você sabe que a escola pode influenciar também com essa questão do bullying, que é muito comum, cyberbullying, então pode influenciar bastante. Mas você sabe que na escola pode ser os professores, os educadores, tudo, eles podem ser, inclusive, as pessoas que alertam os pais sobre a criança estar com algum distúrbio. Exato, nesse essa parceria ela é fantástica. Então, Essa na escola. conscientização, né, gente? Da gravidade que é. Exato. Então, por exemplo, escolas onde a gente percebe muito incentivo relacionado à dieta, muitas panelinhas relacionado a isso, essa obsessão relacionada a um biotipo específico, já são pontos ali que nós temos que tomar cuidado. Então, a escola, né, quando eles percebem que esse adolescente está indo muito ao banheiro, esse adolescente está perdendo Isso. bastante peso, esse adolescente tem notas muito elevadas e agora as notas estão começando a cair, porque esse adolescente Tudo não isso são consegue sinais, mais se concentrar por conta desse peso, adolescentes que passam mal constantemente dentro da escola, adolescentes que ou não querem mais fazer atividade física de jeito nenhum, ou querem fazer excessivamente. Então, tudo isso são sinais ali que a escola muitas vezes vai ser o primeiro alerta para os pais procurarem ajuda. Porque às vezes os pais não vão ver isso dentro de casa. Isso às vezes vai acontecer lá na escola. Né? O esconder esse corpo excessivamente, né? O evitar a socialização, evitar eventos sociais, tudo isso são pontos para algum elemento de saúde mental. Sim, importantíssimo. Super, super,
super. Nossa. E quando as escolas são bons aliados, assim, no tratamento dos transtornos alimentares. Sim, eu trabalhei muitos anos em colégio, são bons. São bons Os professores, aliados. educadores atentos, principalmente educadores, preparador físico, né, da educação Exato. física são os principais a nos alertar sobre isso. Mas é isso que você falou, são essas informações específicas. O desempenho mudou, a autocobrança, a rigidez no comportamento, fuga ao banheiro, passar mal, tudo isso são sinais. Então, essa parceria, escola, família, o tratamento multidisciplinar, isso tudo é essencial. Não tem como ficar Exato, sem, né, exato. doutor? Não tem como. Até porque o que ocorre? A melhor taxa de resposta é quando tem esse tratamento especializado com um time. Isso envolve a família e a comunidade, que tem escola na história Sim. toda. Então, a gente precisa desse time, porque é muito forte um transtorno alimentar. E a melhor forma, o melhor tratamento para transtornos alimentares seria na linha do TCC? Vamos explicar um pouquinho Vamos. sobre isso? Quando a gente pensa numa criança ou num adolescente com anorexia especificamente, o tratamento padrão ouro seria o FBT. É um tratamento baseado em família, onde a taxa de resposta é bem elevada, tá? E geralmente a gente começa por esse tratamento. Se é uma criança e um adolescente que tem bulimia ou transtorno da compulsão alimentar, aí sim a terapia cognitiva comportamental. Quando nós vamos para os adultos, o tratamento padrão ouro é a terapia cognitiva comportamental, com uma taxa de resposta de até 60% de remissão completa dos sintomas. 40% vão ter uma remissão parcial, e nós vamos precisar entender o que aconteceu, né? Então, muitas vezes é uma comorbidade psiquiátrica associada, é um baixo apoio familiar, já é uma cronicidade, um tempo muito elevado de doença. Então, nós teremos que olhar essas variáveis do porquê da baixa resposta. Mas o tratamento padrão ouro é a TCC. Né? A gente começa com TCC nos adultos. Então, esses são os tratamentos mais potentes que nós temos. Caso esse paciente ele não seja respondente a esses tratamentos, aí nós vamos olhar os tratamentos emergentes, como terapia comportamental dialética, que está vindo com uma força muito grande. DBT, né? DBT. Então, se é um paciente que tem um transtorno alimentar associado a um transtorno de personalidade borderline, a gente pensa em DBT adaptado para transtorno alimentar. Né? Se é um paciente... É comum borderline ter? Principalmente bulimia nervosa, é bem comum. O ambulatório de bulimia, a gente vê muita interface com transtorno de personalidade borderline. É comum comorbidades, né? Em algumas patologias, não? Exato. Então, anorexias, a gente vai ver uma comorbidade ali com transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ou até mesmo com um toque, né? E aí a gente tem, se não for respondente a TCC, temos outras propostas, como terapia de aceitação e compromisso. Então, hoje, nós temos uma organização de tratamentos de primeira linha, tratamentos de segunda linha e tratamentos emergentes. Então, anorexia em adultos, TCC. Não foi respondente, a gente tem como segunda linha psicoterapia psicodinâmica focal. Bulimia e TCA, transtorno da compulsão alimentar. TCC, não foi respondente, psicoterapia interpessoal. Não foi respondente a nada disso, aí sim nós vamos para as terapias de terceira onda. E esses livros, eles são específicos para psicólogos? São para psicólogos, médicos, nutricionistas. Então, esse primeiro aqui foi um grande trabalho. Eu, Dr. Taki, o Rafael Cangeli Filho, nos unimos para reunir no único manual todos os tratamentos existentes no campo dos transtornos alimentares. Então, aqui nesse manual a gente tem todos os tratamentos, dividido por fases de tratamento, taxa de resposta, contraindicação, qual que é o momento mais indicado. Maravilha. Então, nós conseguimos fazer um bom trabalho relacionado a isso, unindo diversos especialistas nesses diferentes modelos de tratamento. Então, eu, Dr. Taki e o Rafael, nós organizamos e trouxemos todos os especialistas do Brasil todo. Então, tem o pessoal da USP, da Unifesp, da Santa Casa, do Einstein, da UFRJ. Os melhores estão aí. Tá a meu galera Deus. aqui. Esse Felipe está muito convencido, viu? Esse doutor aqui hoje. E os outros dois são manuais. Esse aqui é lá da Universidade de Stanford, que nós fizemos adaptação e tradução para o português. E o outro, que esse aqui é para comer emocional e compulsão alimentar, tratamento de DBT. E o outro seria um tratamento lá do pessoal da Duke University para anorexia de longa data. E a capa dele exemplifica bem a questão da anorexia, né? Ela com um garfo e uma faca para comer uma ervilha, a gravidade da situação. Felipe, que informação ficou faltando? Porque a gente está numa correria com esse podcast, infelizmente, chegando ao final. Ficou faltando alguma coisa muito importante que você gostaria aqui de deixar a sua mensagem antes da gente encerrar? Sim.
Acho que o primeiro elemento é as pessoas terem em mente que transtornos alimentares são doenças psiquiátricas e que precisa de tratamento especializado. Quanto antes procurarem ajuda, melhor o prognóstico. Sim, existe remissão completa de sintomas. Sim, os pacientes conseguem ter uma linda vida sem um transtorno alimentar ou com a voz da doença muito baixinha, muito, muito. Eu tenho pacientes que falam, Felipe, de 0 a 10 o volume do transtorno alimentar é 2, está no fundo da minha cabeça. Sim. Não domina mais a minha vida, não determina mais nada, não tem mais esse impacto, entende? Sim. Então, é isso que nós temos que ter enquanto objetivos, procurar o tratamento o mais rápido possível. Perfeito. Observou os sinais que você ouviu aqui no podcast Atualize o Universo, busque ajuda o quanto antes. Onde as pessoas podem te encontrar? Podem me procurar no Instagram, @Felipe Augusto, sem o O no final, né? E também vou deixar o Instagram do Ambulim, @ambulim.ipq, vocês podem procurar. E o Instagram do Sebrata, @Sebrata. E o que é o Sebrata mesmo? O Sebrata, ele basicamente é um centro de atualização em transtornos alimentares que une os clínicos do Brasil com os pesquisadores internacionais que criaram esses tratamentos. Olha que Então, legal. o clínico tem aula diretamente com quem desenvolveu aquele tratamento. E lá também as pessoas podem procurar para fazer terapia, para procurar esse apoio e tudo Lá mais. seria mais educacional, seria mais para os clínicos. Tá. Só que Sim, perfeito. se procurarem ajuda lá, nós mandamos para o Ambulim. Isso, aí vocês fazem o encaminhamento correto, Pro gente. Ambulim. Anota tudo aí, nós vamos deixar também as informações específicas na legenda. Vamos fazer um jogo rápido? Vamos. Vamos lá, um sonho. Sonho fazer meu PhD lá fora. Ah, que perfeito. Ah. Um medo. Medo é não ter tempo suficiente para aproveitar tudo que eu gostaria. Um mantra. O mantra é tudo é na hora certa. O que você faz que você não gosta? O que eu faço que eu não gosto? Nossa, eu gosto de tantas coisas hoje. O que eu faço que eu não gosto é deixar de ficar com a minha família para ficar em compromissos que não são conectados com os meus valores. Perfeito. Para finalizar, saúde mental. É a base de tudo. Hoje em dia é a base de tudo. Se tem saúde mental, você corre atrás do resto. Perfeito. Vamos atualizar o universo. Muito obrigada pela sua presença. Vamos atualizar, a gente vai brindar aqui, ó. Atualiza o universo.